Olá, aqui é o professor Romário e hoje vamos conversar sobre o contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau questiona-se qual o fundamento da ordem social e responde às convenções, isto é, os contratos, pactos sociais celebrados entre os indivíduos é que garantem a ordem social, a organização da sociedade. Isto porque a sociedade em Rousseau é antinatural, é artificial, é fruto de uma escolha deliberada do ser humano em resposta às circunstâncias, às necessidades externas. Porque, segundo Rousseau, o ser humano tem uma capacidade, aliás, uma competência chamada perfectibilidade, que o permite adquirir novas habilidades, novos talentos para resolver problemas. E a sociedade trata-se de uma resposta ao meio. O homem vai viver em sociedade para se proteger, associa-se com outras pessoas para caçar. E também associa-se para se proteger do clima e das outras pessoas, dos outros grupos humanos e de animais, certo? Então, uma resposta da perfectibilidade à vida em sociedade. O Rousseau começa o contrato social com a seguinte expressão: o homem nasce livre e, por toda parte, encontra-se acorrentado. O que significa isso? Ocorre que, para Rousseau, o ser humano no estado de natureza era livre, solitário, ingênuo e feliz, e tinha uma única preocupação: a autopreservação, a sua subsistência. Era um homem que estava preocupado com aqui, agora, com o momento, com o presente. Diferentemente do homem que vive em sociedade, que tem várias preocupações, preocupa-se com os boletos que precisa pagar, preocupa-se com a política, preocupa-se em agradar as outras pessoas. Ou seja, é um homem que tem muitas necessidades, ao contrário do mundo do estado de natureza, em que este homem tinha uma única necessidade, que era a sua subsistência. E agora não, você quer andar no carro do ano, você quer os melhores alimentos, você quer as melhores vestimentas, certo? E também você quer ser reconhecido pela sociedade. São muitas necessidades que trazem a infelicidade e que levam o homem a viver sobre correntes, sobre grilhões, certo? O homem, segundo Jean-Jacques Rousseau, passou de um estado de natureza para uma sociedade ou associação, para conviver em comunidade com outras pessoas, justamente por necessidades. O próprio ambiente, seja pela seca ou pelo frio, ou pelo aumento de predadores e de grupos humanos que passaram a se associar também, que eram um perigo para os outros, que acabou incentivando as pessoas a se associarem, a conviverem com outras pessoas. Isso porque a perfectibilidade, este talento de se adaptar às circunstâncias, de adquirir e desenvolver novas habilidades, é que permitiu o homem perceber que precisava do outro para caçar melhor, para se proteger. E também, com o advento da revolução agrícola e da metalurgia, os homens deixaram de ser nômades para se fixar naqueles ambientes, em determinados lugares, fazendo com que houvesse também nessas associações a divisão do trabalho entre homens e mulheres, e começaram também as diferenças entre pobres e ricos, porque começou a surgir a propriedade. Então, a propriedade surgiu com a agricultura. Surgiu a sensação de posse, né? Isto é meu, isto é teu. O que é fruto do meu trabalho é meu. O que é fruto da parceria entre nós é nosso. Nós dividimos, certo? Mas também a convivência em comunidades, segundo Rousseau, acabou gerando conflito entre as pessoas, porque as pessoas começaram a se ver como diferentes das outras pessoas. Observaram que existiam pessoas mais habilidosas na caça, que corriam mais, que eram mais fortes, que existiam pessoas mais bonitas, pessoas que eram mais carismáticas e mais bem aceitas pela sociedade.
Então o homem sentiu a inveja, começou as intrigas e os homens começaram a disputar também por conta das propriedades. Porque, infelizmente, a propriedade, fruto da agricultura, do cultivo da terra, acabou sendo acumulada por poucas pessoas, gerando uma espécie de desigualdade social que gerou uma espécie de caos, de inimizade dentro dessa sociedade. Já que a inimizade, lá em Jean-Jacques Rousseau, ela surge justamente com a sociedade. É a sociedade que traz problemas, que traz a inveja, que traz o conflito, que traz a intriga, que traz tudo que não presta para a vida do ser humano, certo? Ou seja, são fruto das relações humanas. E ocorre que os ricos perceberam que era muito difícil manter as suas propriedades se houvesse esses conflitos. E por isso, eles convenceram os mais ingênuos, que seriam os mais pobres, a fazer um pacto de submissão. As pessoas já tinham feito um pacto de associação, ou seja, de convivência, mas por necessidade, para cessar os conflitos, eles acabaram aceitando também um pacto de submissão, ou seja, instituir uma forma de governo. E esta forma de governo foi arquitetada, segundo o Rousseau, pelos ricos. Foram os ricos que planejaram o primeiro contrato social. E eles convenceram essas pessoas que seria melhor para todo mundo. É necessário um governo para nos proteger de nós mesmos, né? Nos proteger as nossas propriedades, proteger os mais fracos, proteger a nossa liberdade. E as pessoas se convenceram disso. Só que, no momento que elas aceitaram esse tipo de submissão, elas perderam completamente o controle sobre a sua vida, perderam a sua liberdade, foram escravizadas. Começou a surgir a diferença não somente entre pobres e ricos, né, mas entre senhores e escravos. Os homens foram escravizados pelas leis que não representavam mais as suas vontades, representavam, acima de tudo, o interesse de um grupo de pessoas, ou seja, não visavam o bem comum. Mas, na medida em que as pessoas os mais pobres eram escravizados, os mais ricos também eram escravizados. Os governantes, né, aqueles que detinham o poder, as elites, acabavam sendo também escravos da necessidade, da dependência que eles tinham dos seus súditos ou das pessoas que eram subordinadas a eles, certo? E o contrato social de Rousseau visa resgatar a liberdade do ser humano, ou seja, um pacto social que garanta a liberdade de todos. Porque a liberdade é o fundamento da humanidade. Se o homem aceita ser submisso ao outro, ele perde completamente a sua dignidade, perde os seus direitos, perde a sua humanidade. Então, para garantir a humanidade de todos, era necessário um novo pacto social. Mas esse novo pacto social ele iria garantir uma liberdade civil, porque Rousseau percebeu que era impossível resgatar a liberdade do estado de natureza, de você decidir por si mesmo o que fazer da sua vida, de você pegar tudo o que você precisa a hora que bem entender, entende? Então não dava mais para fazer isso. Então foi necessário que nesse pacto social as pessoas concordassem em simplesmente serem orientadas pela vontade geral. Ou seja, eu concordo e estou aqui para firmar isso, que tudo que eu fizer será orientado pelas leis. Ou seja, isto é um pacto de submissão às leis. Só que as leis, elas são fruto da vontade geral. Logo, quando eu digo que estou submisso às leis, eu estou submisso à vontade geral, que por sua vez é a vontade que visa o bem comum, que eu faço parte dessa vontade, porque a vontade geral é a soberania, e a soberania é justamente aquilo que visa o bem comum. Logo, estar submisso às leis significa ser orientado pela vontade geral, que significa ser orientado pela minha vontade, uma vez que a vontade geral é, digamos, a base do contrato social.
certo? O contrato social que eu firmei aqui agora diz o seguinte, que eu devo ser orientado pela vontade geral. E a vontade geral é sintetizada nas leis, certo? Seguir leis fruto da vontade geral significa que eu garanto a minha liberdade, porque eu escolhi aquelas leis, eu votei naquelas leis, né? Porque a soberania é o ato incessante de participar dos processos decisórios e a vontade geral é justamente aquela que prevalece a maioria. Se a maioria votou nessa lei, e essa lei então é a melhor, é aquela que visa o bem-estar da comunidade, aquela que visa a estabilidade, né? E visa o bem comum. Logo, se todos seguem esta lei, todos garantem a ordem da sociedade.